Então, eu queria fazer algumas diferenciações antes de começar esse capítulo da crueldade. Porque eu estou achando interessante, eu tenho feito na segunda-feira de manhã, meu companheiro ali, ó, ele me acompanha nos estudos da segunda de manhã, e a gente tem diferenciado algumas coisas importantes. Então, eu queria ajudá-los, né, a dar esse passinho antes da gente prosseguir. Um capítulo na nossa vida que é complexo é o capítulo da afetividade. Não é, gente? Sim. Então a gente está aqui num grande exercício de aprender a amar. Não é fácil para a gente. E a gente, então, nas nossas carências, e aí vocês vão me perguntar assim, mas tem alguém que não é carente? Não, todos nós somos carentes. Nós precisamos muito de amor. O problema é como a gente cuida da nossa carência. A gente tem dificuldade de identificar que está carente, muitas dificuldades. E nós temos muita dificuldade em saber como cuidar dela. Deveríamos ter aula de como cuidar dos nossos vazios, das nossas faltas, das nossas necessidades afetivas. Né? São necessidades afetivas. Então, como a gente... e essas necessidades afetivas nossas, elas são permanentes, a gente tem que estar sempre cuidando delas, sempre suprindo elas. A gente tem dificuldade, quais são elas, eu estou precisando de quê? A gente tem dificuldade de responder isso. Se eu perguntar para vocês o que vocês estão sentindo, a gente só sabe responder bem e mal. Porque a gente tem dificuldade de dar nome ao que a gente está sentindo. Não, é decepção que eu estou sentindo. É tristeza que eu estou sentindo, é frustração que eu estou sentindo. A gente tem dificuldade de dar esses nomes. Se a gente tem dificuldade de dar esses nomes, imagina se a gente sabe o que fazer com isso. Mais difícil. Então, no mundo de provas e expiações, como é que eu vou dizer? O arrastamento para a vida material é de alto grau para nós. E nós somos seduzidos pela vida material. E vida material não é só dinheiro. Corpo é vida material, beleza é vida material, bens, posses, coisas, tudo mais. Tudo que não é de ordem espiritual é de ordem material. Então, nós, na nossa busca de afeto, suprimos essas carências de maneiras muito equivocadas. Então a gente confunde afeto com dinheiro, afeto com prazer, afeto com bens materiais de toda ordem, afeto com títulos, posição, status, posição social. Tudo que diz respeito ao corpo, beleza, juventude, e por aí vai. Então, como assim? Como assim a gente confunde? A gente se sente amado quando isso aqui está na excelência. Então, se eu tenho beleza corporal, eu me sinto mais amado. Se alguém me dá dinheiro, eu me sinto amado. Se alguém me sustenta, se alguém paga as minhas contas, né, me sinto amado. Se eu, no meu aniversário, no Natal, não sei o que lá, ganho presente material, me sinto amado. Se eu tenho posição social, porque eu tenho título XPTO, me sinto amado. E por aí vai. Então, nós fazemos muita confusão aqui. Bastante confusão. E a gente precisa desfazer essas confusões, porque elas produzem uma coisa chamada apego. E o apego nos prende aqui. E não nos deixa na liberdade espiritual. Então, a gente desencarna embolado com esses assuntos. E aí nós vamos para o mundo espiritual com um monte de apego. Apego ao corpo, apego aos títulos. Só que a gente chega do lado de lá, a gente não tem nada disso. Não tem um corpo belo, não tem um corpo magro, gordo, alto lá embaixo.
Não, nenhum dos títulos que a gente adquiriu na vida terrena vale no mundo espiritual. Nenhum apartamento que você comprou na Barra da Tijuca de frente para o mar você leva. Nada disso você leva. Então, quando você chega lá, qual o seu patrimônio? Isso aqui não vale nada. Então, a gente chega lá carente, espiritualmente, de recursos espirituais. Quer ver? Vou dar um exemplo de afeto com dinheiro que a gente enrola. Mamãe e papai morreram, deixaram bens. Começa a confusão. Cada filho que se sente menos amado pelos pais vai querer maior bem. Ah, mas eu fui um excelente filho e quando papai e mamãe estavam vivos, deu muito para você. Então agora eu quero isso, aquilo e aquilo outro. Eu cuidei de papai, eu que fiquei no hospital com o papai, eu quero mais bens. Entendeu como é que a gente vai entrar na contabilidade afetiva? E aqueles inventaram de 200 anos que não acaba nunca. Porque todos estão querendo fazer contabilidade afetiva, ou seja, ressarcimento afetivo por bens materiais. Entenderam a confusão que a gente faz com afeto e dinheiro? Né? Então, sair com o meu amigo e, poxa vida, e na hora de pagar a conta, ele não abriu a bolsa para pagar. Aí eu paguei, me senti mal. Não tive coragem de dizer, vamos dividir aí, meu amigo. Pronto, a relação afetiva começa a ficar esquisita. Ou o afeto com o dinheiro embolado. Né? Tô num relacionamento afetivo, o meu par ficou desempregado. Aí eu começo a sustentar o par desempregado. Aí a relação afetiva começa a depreciar. Então, dinheiro e afeto, gente, é uma confusão. Tudo que entra, bens materiais, começa a colocar tudo que está do lado de cá, isso aqui tudo é aspas, né? Tudo a mesma coisa. Tudo do lado de cá fica em questão. Vocês estão silenciosos assim? Porque vocês estão prestando atenção. Então, papai deu um carro pra mim, foi o Fusca. Mas pra minha irmã deu o carro, sei lá o quê. Pronto, ama mais ela do que a mim, porque pra mim foi o carro mesmo. Entendeu como é que a régua do afeto é o dinheiro? Se eu sou sustentado por alguém, pasmem vocês, me sinto amado. Olha que confusão. Se eu sou sustentado financeiramente, me sinto amado. Olha a confusão. Quantos casamentos terminam por causa disso? Porque o dinheiro, que é um equilibrante das relações, mas ele não pode ser substituto do afeto. Mas aí a gente faz a substituição. Começa a comparar, se sente menos amado, mais amado. É uma confusão no nosso coração. E tem um lugar que o afeto é mais complexo, que é quando a gente junta afeto, aqui ó, afeto, né? Afeto com bom comportamento. Aí o bicho pega muito, muito mesmo. Porque é como se fosse assim, eu só posso sustentar meu amor nesta relação enquanto o outro tem bom comportamento. Se ele não tiver bom comportamento, eu retiro meu afeto. Então, o que vai acontecer aqui? Toda vez que isso aqui não está na quantidade que eu quero, eu retiro meu afeto. Ou retiram de mim. Porque como eu confundo, quando tira isso, está tirando aquilo também. Isso, aí a gente entra naqueles quadros de rejeição, abandono. Não é abandono nem rejeição, mas olha a confusão que eu faço. Não é? Poxa, eu pagava o meu curso de inglês, deixou de pagar, deixou de me amar. Né? E aquele que paga, puxa, eu estou com dificuldade enorme de pagar, mas se eu deixar de pagar, ela vai ficar zangada comigo. Porque eu estou deixando de adotar um bom comportamento. Não vai me amar. Não vai. Aí entra aquelas nossas confusões da gente agradar através de bens materiais. Então eu dou um presente cada vez mais caro, cada vez mais incrível, eu me esforço loucamente para te premiar, para te dar, para fazer, para acontecer.
É impressionante isso. Será que a gente consegue amar sem vincular o afeto a esses bons comportamentos? Será que eu posso conseguir me sentir amado mesmo que o meu corpo não seja tão sensacional? Você tá gorda, hein? Tá com os pneuzinhos, hein? Você não sei o que lá. A fulana, você viu como é que a fulana ficou excelente depois que ela colocou silicone? Você viu como é que a fulana ficou? E aí você vai à praia e aparece a fulana num corpo escultural, com biquíni. É impossível você não se sentir pequena, você não se sentir frágil, você não se sentir julgada, comparada, né? Agora os homens estão ficando um pouco mais educados, mas antigamente era comum um homem olhar uma mulher passando, com a sua mulher do lado. Era comum, isso era escrito, nem tudo certo, isso assim, isso era comunidade. Agora já está bem melhor isso, porque as mulheres começaram a se respeitar e a exigir isso. Como é que os homens se sentiriam se cada homem que passasse a mulher olhasse? O tamanho dos documentos, né? Então, isso é alguma coisa que a gente está conquistando. E aí a gente confunde afeto com beleza corporal. E viramos escravos da beleza corporal. Não que o corpo não deva ser cuidado, mas a questão é isso. Tá com calor? Não, ele não entendeu. Então, o que a gente pode fazer? Nós que somos espíritas, que trabalhamos com a imortalidade da alma, a gente precisa começar a quebrar essas crenças. Então, nós que estamos em busca de aprender a amar verdadeiramente, precisamos desvincular isso. Que nós podemos amar mesmo que isso aqui esteja fora dos parâmetros. Conseguir sentir o amor da pessoa que está comigo sem que ela me pague algo para eu ter certeza que ela me ama, né? Me levou para jantar, mas não pagou meu jantar. Não está muito interessado. Olha isso, gente, não tem nada a ver a comer. Olha a confusão que a gente faz. Né? Então, olha, a gente coloca o dinheiro como régua. Então, se pagou, se não pagou, se devolveu, se não devolveu, é isso, né? Eu fui fazer palestra numa dessas cidades aí. E aí, todas as vezes que a gente é chamado para falar numa cidade fora da nossa jurisdição, a instituição que nos chama paga um hotel para a gente ficar ou oferece a casa de alguém para a gente ficar. Então, não sou eu que vou pagar o hotel, é a instituição que precisa se responsabilizar por isso. Então, numa dessas vezes que eu fui, o hotel não estava pago. Eu fiquei na dúvida se eu pagava ou se eu não pagava, né? Se eu pagasse, como é que eu ia fazer para ser ressarcida ou qualquer coisa parecida? Imagina se eu fosse pagar todos os hotéis que eu faço palestra. Tava dura. Nossa, não dá, né? Tinha que ter um salário só para pagar. Aí eu escrevi para o coordenador, né? Olha, eu pago e você me ressarce, ou você acerta aqui com o hotel, o que eu faço? Aí ele acertou lá com o hotel, pagou. Não, ele mandou dinheiro para mim. Você acerta, eu mando dinheiro para você. Mas não prestei muita atenção. No valor, eu estava correndo, não sei o quê. Quando ele me encontrou, a primeira pergunta que ele fez: estava correto o valor? Olha, eu realmente não prestei atenção. Aí eu fui olhar o valor, tinha, sei lá, uns 20 reais a mais. Imediatamente eu passei esse dinheiro de volta. Que eu sei o que isso pode significar. É desonesta, uma coisa que estava fora da minha atenção. Eu estou preocupado com outra coisa, porque parece que eu ia fazer 8 horas da noite. Eu não estava preocupado se o dinheiro estava certo ou não, olha. Mas isso significa. Então, tudo isso tem a ver com afeto. Então, assim, o cuidado que a gente tem com essas coisas, porque o que significa para o outro eu não tenho como dimensionar. Então, a gente tem que estar o tempo todo ocupado com isso. Se encontra isso dentro da casa espírita, imagina fora. Imagina. Então, assim, todas as nossas carências vêm, sabe? As experiências que eu tive de desonestidade começam a vir aqui porque você não me pagou 20 pratas. Entende? Aí não importa o valor, se é 20 ou 200 ou 300, a questão é, não me devolveu. Eu já passei por muitas experiências que não me devolveram. Então você, mais um, você aciona todas as outras vezes. Então, esses assuntos aqui, vocês precisam começar a cuidar. Por quê?
Se você ainda confunde afeto com dinheiro, afeto com prazer, afeto com bens materiais, afeto com títulos, posição social. Tipo, acabou a posição social, o amor diminui. Se o corpo envelheceu, o amor diminui. Nossa. Né? Se a gente conseguir dissociar afeto de bom comportamento, entender que o nosso afeto pode permanecer mesmo que o outro não tenha um bom comportamento, a gente entendeu o que Jesus quis dizer sobre amor. Enquanto a gente ficar paralisado nesse entendimento, eu só dou afeto para o meu filho se ele se comportar direitinho, você ainda está longe do amor que Jesus trouxe. Você ainda está olho por olho, dente por dente. Porque o amor precisa transcender. Porque todos nós teremos mau comportamento em algum momento. Não é possível a gente ter bom comportamento 24 horas por dia. Essa ameaça do afeto sair, se eu não tiver bom comportamento, é que nos deixa neuróticos e adoecidos. A gente fica com tanto medo disso que a gente fica viciado em agradar. Porque a gente tem terror da possibilidade do afeto sair. Então, eu me torno uma pessoa que representa o bom comportamento. Mas o meu coração não é isso tudo que eu mostro. Eu mostro, nós outros estudamos sobre as aparências. O texto foi aparência. Eu mostro uma aparência de legal o tempo todo porque eu estou garantindo do afeto não sair. E aí você vai para o médico cheio de doença, de coisas que você engoliu para manter o bom comportamento. É assim que a gente vive. Com ausência de transparência e autenticidade. Que a gente forja um eu bacana pra caramba, que aguenta, que atura, que é espetáculo, porque a gente fica ameaçado o tempo inteiro de não ser amado, porque é assim que o mundo funciona. Enquanto eu tiver corpo bonito, dinheiro na conta, posição social, bens materiais bacana, ser uma pessoa prazerosa, com dinheiro, afeto garantido. Só que é mentira. Você pode ter tudo isso e esse afeto não ser real. Porque o afeto, o amor verdadeiro, não depende de nada disso para ele acontecer. Nós somos capazes de amar um deficiente mental, não somos? E um deficiente mental não tem nada disso aqui. Nada. Ele tem mau comportamento pra caramba, um corpo todo deficiente, não alcança títulos e posições sociais, não adquire bens materiais, pouco prazer sexual, qualquer coisa parecida, e não tem dinheiro. E nós não somos capazes de amar um deficiente mental? Somos. Isso é uma prova de que o amor não depende de tudo isso aqui para acontecer. Só que nós temos horror de habitar esse lugar. Se eu perguntar para vocês assim, vocês têm medo de morrer? Vocês vão responder para mim. Medo de morrer eu não tenho não, eu tenho medo de sofrer para morrer. Se eu perguntar para vocês, sofrer como? Vocês têm medo de ter o quê? Ficar precisando de fralda, de alguém para te dar comida na boca. Então vocês têm medo da dependência? Por quê? Pessoas dependentes não são amadas. Eles são odiados. Porque a gente cuida das pessoas que dependem de nós por obrigação. Por obrigação. Quem dera que fosse por amor. A gente fica de saco cheio, a gente se irrita, fica cansado, fica doido pro cara morrer. É assim. Entra em crise porque ama o pai, mas fica doido pra ele ir. Pra descansar. A gente fica com essa desculpa esfarrapada, que é pra ele descansar. E sou eu que quero descansar. Então, nós temos muita dificuldade de olhar para isso. Muita dificuldade de olhar para isso. Para a gente conseguir olhar para isso de coração, ter a coragem de amar, sem ter esses quesitos, precisa cultivar essa grandeza no coração. E isso começa no nosso dia a dia com as pessoas que a gente convive. Será que eu posso me sentir amado sem que o outro apresente esse checklist? Como é que é? Como é que eu posso sustentar a minha presença amorosa, mesmo que o outro não apresente aqui? Se meu filho nunca se formar, se o meu filho nunca ganhar dinheiro, se o meu filho, não cresceu, não adquiriu os seus bens materiais, sou capaz de amá-lo? Mesmo? Né? Então, isso é algo que a doutrina espírita vem trazer pra gente. De que jeito que a doutrina espírita vem trazer pra gente? Nós somos reencarnantes com déficits nessas áreas.
Sexo, poder, dinheiro, nós somos embolados com esses assuntos. Somos devedores desses assuntos. Nós somos muito complicados nesses assuntos. Botou poder na mão da gente, dinheiro, prazer, bens materiais, a gente começa a rebolar. Então, temos muita dificuldade com esses assuntos. São assuntos que a gente veio curar. Então, a gente tem que começar a cuidar de verdade disso. Então, lição número 1, para começar a cuidar disso de verdade, porque aqui é o nosso campo de provas, é isso aqui que é o nosso campo de provas. E aí, a prova é eu sustentar meu amor quando isso aqui estiver fora do lugar. Então, a busca pela felicidade não pode ser com parâmetros de ordem. Tudo perecível aqui. Você pode ter uma excelente posição social e titulação e de repente você tem demência precoce. Perde todas as suas capacidades de memória, de inteligência. Começa a desconhecer, não lembra das coisas. E aí, eu sou capaz de amar alguém que tinha isso tudo e deixa de ter? Certamente essa relação vai mudar, mas eu sou capaz de amar ainda assim? Então, qual é o nosso trabalho? Poder amar sem apego, porque é isso aqui que faz apego. Então, não é fácil para nós, mas é uma meta a gente buscar. E é por isso que a gente reencarna várias vezes, para aprender a lidar com isso de modo desapegado. Não confundir desapego com descuido, é um grande trabalho, porque a gente acha que desapegado é o que não liga para nada. Não, esse é descuidado mesmo. Não ligar para nada é ser descuidado. O desapego é saber cuidar numa boa medida. Saber cuidar do dinheiro, saber cuidar do seu prazer, saber cuidar dos bens materiais, saber cuidar do seu título, da sua posição social, saber cuidar do seu corpo, saber cuidar do seu comportamento em geral. Saber cuidar não é ficar grudado, como também não é ficar descuidado. Então, é um grande trabalho para a gente reencarnatório. Eu fiz um gráfico na segunda, assim, ó. Leon Denis, no nosso livro, né? No Problema do Ser, ele diz que o nosso desenvolvimento é a espiral. Estão lembrados nessa aula? Então, a gente pode voltar aqui, se essa espiral seguir lá em cima, a gente vai ver Deus, né? É para lá que a gente vai. Deus está lá. Então, o progresso vai fazer isso aqui. É uma lei. A lei do progresso empurra a gente para cima. Você pode demorar um tempo que for, mas você vai chegar lá. Então, o que a gente precisa cuidar? Cuidado com a repetição, que é quando você fica no mesmo lugar. Você fica cansado, mas não está indo para lugar nenhum. Então, isso é uma coisa importante que você precisa se curar. Repetição. Qual é o assunto da sua encarnação que você está repetindo nele, você volta e volta, e às vezes na encarnação seguinte volta. Então, a repetição, ela é um lugar que atrasa o nosso progresso. Os espíritos dizem que a gente não anda para trás, mas a gente pode ficar estacionado. Então, você, neurótico, pirado, enrolado, complicado, você está vendo que dinheiro é um assunto que você é enrolado. Você vai desencarnar com isso enrolado, gente? Você precisa curar a sua relação com o dinheiro. O que acontece com você? Tudo que você ganha, você gasta e ainda fica endividado? Você está confundindo afeto com dinheiro. Está confundindo. Tem alguma coisa embolada para você. Você ganha muito dinheiro e não consegue guardar? Você está embolado com afeto e dinheiro. Não tem errada, gente. Você está embolado com afeto e dinheiro. Você tem medo de ser uma pessoa que tem dinheiro? Das consequências de ter dinheiro? Ou você está entendendo que faltando dinheiro você ganha afeto? Porque alguém paga para você, alguém cuida de você, alguém resolve, alguém te salva? Você está confundindo afeto com dinheiro. Você precisa curar a sua relação com o dinheiro. Dinheiro é a nossa moeda de troca com o mundo adulto. Se você ainda não está resolvido com dinheiro, tem uma criancice sua que você não soltou. Porque criança é que não lida com dinheiro. Se bem que tem criança que adora pesada, né? Mas quem não sabe lidar com dinheiro de uma maneira racional, inteligente, né? São as crianças, faz parte. Dinheiro é algo do mundo adulto. Se você ainda não está lidando com dinheiro de maneira saudável, você está embolado na sua adulteza. O que está acontecendo com você? Onde você está preso? É uma questão afetiva que você está preso, não tem. Bom,
repetição. Agora tem tudo a ver o nosso tema de hoje, que é crueldade. Então, o tema da crueldade é um tema da repetição. Ninguém se torna cruel sem repetição. Não é? Está estacionário num determinado nível evolutivo. Então, crueldade. Vamos ler junto, porque aqui achei que ia ser melhor a gente ler juntinho. Estamos juntos? Vocês estão ainda um pouco impactados, eu estou percebendo. A abertura com muita crueldade. Que é muita verdade. A abertura foi com muita crueldade. Com muita crueldade. Então, psicogênese da crueldade, estamos no capítulo 9. Na raiz da crueldade existe um transtorno profundo da personalidade. Né? Esses diagnósticos, transtorno de humor, transtorno de personalidade, que é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do espectro. Por que o nome é transtorno? Porque a pessoa fica transtornada? Padrão. Por que é transtorno? Porque esses adoecimentos psíquicos não são comprováveis por exames. Não existe exame para isso. Seria uma benção, né? Faz uma ressonância, vai descobrir que você tem transtorno. Não. É um transtorno, é uma modificação do comportamento que não, você só tem como diagnosticar observando clinicamente o comportamento. Então, é um grupo de comportamento que se dá um nome. Bom, se a pessoa se comporta deste jeito, ela então tem transtorno de humor. Desse jeito, transtorno do espectro autista. Eles se comunicam entre si, que a gente chama de comorbidades. Eles se comunicam, então eu posso ter transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que se comunica com o transtorno do espectro autista grau 1, por exemplo. Por quê? Tem muitas semelhanças. Então é difícil diagnosticar dessa. Tem que ter bastante acuidade, experiência para você conseguir diagnosticar isso. Né? Psicólogos fazem isso, neuropsicólogos fazem isso, psiquiatras fazem isso, mas olha, não é fácil dar esse diagnóstico não. Não é fácil. Esses diagnósticos eles são sempre transitórios com possibilidade de modificação. E por que é tão importante diagnosticar? Porque a medicação, para ela ficar bem ajustada, você sabe que o psiquiatra ele faz experimentação, né, gente? Porque o remédio para transtorno expectativo, vamos imaginar que eu estou com 2 autistas, o remédio 1 para ela é super legal, esse remédio 1 para ela não dá. Então, aí eu tento outra droga e outra droga. Qual é a droga que especificamente vai interagir com os componentes cerebrais que ela tem, que é tão singular, que vai oferecer para ela maior conforto, maior bem-estar dentro do que ela vai apresentar? Nenhum desses transtornos são curáveis, eles são administráveis. Mas ninguém deixa de ser. Acabou. É um modo de ser. Não é uma doença tipo gripe. Mas sempre com medicação, Ana? Olha, vou te dizer. Esses transtornos sem medicação, eu acho difícil ficar bem. Eu não gosto de medicação assim. Mas que as pessoas melhoram muito. Porque estabiliza. Porque é assim. Transtorno é isso aqui. Lembrar um defeitozinho. A convivência é muito difícil. A família não tem preparo para lidar com isso. Nem a própria pessoa sabe lidar com aquilo. Precisa de muita ajuda técnica. As pessoas em volta não têm trabalho, não sabe, acha que a pessoa é assim porque ela quer, porque ela é temperamental, é mimado. Né? Por exemplo, as depressões, elas hoje são classificadas todas no transtorno de humor. O transtorno de humor ele é assim, ele é bipolar quando a pessoa apresenta mania e também apresenta estados depressivos em alternância. E às vezes ela não está nem uma coisa nem outra, está no estado normal. Se você só apresenta o estado depressivo, aquela depressão que vai e vem e você tem de novo, que a gente chama de depressão maior, é o transtorno de humor unipolar, que só se manifesta com uma face. Isso. Então,
a mania é muito confundida com pessoas entusiasmadas pela vida. Só que você vai perceber que tem uma coisa meio over naquilo. Que é demais aquilo, né? Parece que é uma pessoa muito animada pela vida, mas é um pontinho um pouco, meio muito daquilo. Então, é importante, esse diagnóstico é importante para poder ser tratado, cuidado. Agora a gente está vivendo também a moda do diagnóstico, né? Está todo mundo explicando todas as nossas desordens emocionais com isso. Não, é assim por causa do meu TDAH, é assim porque eu tenho transtorno autista. Agora toda pessoa que tem nervoso com etiqueta virou autista. Eu falei, gente... Porque uma das características do autismo é desconforto com texturas. Textura alimentar, textura com etiqueta, textura de tecido. A hipersensibilidade que o autista apresenta é grande. É para gosto, é para tato. Tá. Agora eu também tenho nervoso com etiqueta, com luz, com cor. Eu falei, gente, isso é só uma sensibilidade que você tem, você não é autista por causa disso. Menos, né? A etiqueta foi uma coisa com feed, né? Mas tá moderno. Então assim, tá moderno. Pronto. Se eu colocar para vocês aqui as características são patologias, né? As patologias da personalidade. Quando a gente na faculdade de psicologia tem aula de patologia, todo mundo se enquadra. Tem um que não se enquadra, a gente se acha com tudo. Ninguém escapa. A gente bota mãe, o pai, o irmão. Se eu tivesse nascido hoje, eu ia me encaixar em tudo. Ué, eu também. A sorte é que eu cresci e passou. Graças a Deus, você vai curar. Já tenho botado lixo. Dos transtornos, o mais difícil que eu acho difícil ser tratado é o transtorno de personalidade, porque nem os psiquiatras querem tratar. Porque são cruéis. São os quadros bem próximos das psicopatias. Quem quer tratar isso? Sociopatia junto? Mas quem quer tratar isso? Pois mas eu digo, nesses casos que você eu tenho... Você diz louco. O comportamento é todo. Manipula o tempo inteiro. Então, na raiz da crueldade reside um transtorno profundo de personalidade. Se o transtorno é na personalidade, é tudo. Não é só no humor. Essa alienação perversa origina-se em conduta criminosa vivenciada em existência pretérita. Quando o espírito, sentindo-se injustiçado por não entender as leis de equilíbrio que vigem no cosmos, tornou a adaga da falsa justiça e desforçou-se de quem acreditou ser responsável pela sua desdita. Então começa por um sentimento de injustiça e a vontade de se vingar, né? Possivelmente o crime não foi desvelado, ficando, porém, no agressor as marcas do sentimento perverso que agora ressumam em crueldade. Também é provável que a justiça haja descoberto um homicida e tenha-o levado ao tribunal para prestar contas à sociedade, após o que lhe foi aplicada a punição compatível conforme os cânones legais. Nada obstante, ao invés do calceto utilizar-se da corrigenda para o refazimento emocional, descambou pelos sombrios corredores da revolta e, na convivência com outros companheiros, igualmente desditosos, introjetou o veneno do ódio, mas infelicitando-se. Na atualidade, encontram-se-lhe assinaladas na conduta as reações de mágoa e de vingança contra a humanidade, que passou a detestar. Convidado ao renascimento, imprimiu nos tecidos sutis do cérebro as impressões grotescas que lhe influenciam as conexões neuroniais, dando lugar a uma personalidade alienada, insensível e hedionda. Então, você vê, desencarnou apegado, continuou no mundo espiritual assim, reencarna assim. Então vai ficando crônica a maldade, vai ficando normal a maldade, né? Em face da lei de causa e efeito, renasceu em um lar desagregado, porque quem tem esse compromisso todo para conseguir renascer, que tipo de lar consegue renascer?
em que aquele lar tem a mesma sintonia, né? A fim de experimentar os efeitos infelizes de suas ações nefastas, porque daquele lar vai nascer o criminoso e a vítima, não é? Não é assim? Não é essa história do Segismundo, gente, que a gente vê lá em Missionários da Luz? Nasce o criminoso junto com a vítima, é assim, para poder curar os débitos. E é por isso que nos lares a gente tem pais e filhos que se odeiam, que não conseguem conviver. Então, isso são débitos passados que estão tendo a chance de recuperação. Mas às vezes... Tá tudo bem, não ela aqui. Tá tudo bem. Mas às vezes pula, né? Pula de encarnação quando os dois não têm condições de se encontrar. Quando é muito grave a ação, tem um espaço maior para conseguir, para dar uma melhoradinha, né? A misericórdia divina é alta. Às vezes não consegue nascer, aborta várias vezes, aborta várias vezes, aborta nascer. Medo de voltar. Não está conseguindo voltar. Desiste no meio. Né? Desiste do corpo, daquela vida no meio. Começa, mas não consegue progredir. Né? Continue. Padecendo a injunção de sofrimentos impostos. Mãe enferma, mãe alcoólica, pai desarvorado, destituído de compaixão, que lhe aplicam injustificadas punições, expulsam do lar, atiram na voragem das ruas infectas e sombrias da criminalidade. Sob outro aspecto, num ambiente mais róseo, econômico e moralmente, desenvolve a inveja, a amargura, não conseguindo superar a inferioridade espiritual que o precipitou novamente nos desvãos da perversidade, cultivando o desdém contra as demais criaturas, desejando crivá-las de espículos dolorosos. Então, ele deu 2 exemplos. Pode nascer num lar totalmente desregrado e pode nascer num lar melhor. Quando nasce num lar melhor, a inveja vem. E aí naquele lar faz uma confusão naquele lar. Bota um contra o outro, é uma desdita. Né? Em alguns quadros de esquizofrenia, encontramos o paciente perverso, que é totalmente destituído de sentimento de culpa ou de consciência de dever, mantendo-se impassível diante do mais tenebroso comportamento que se permite. Não consegue entender que ele tem alguma coisa a ver com aquilo. Né? No transtorno narcisista, que é um transtorno que está se aprendendo a diagnosticar. O transtorno narcisista. Já ouviram falar do transtorno narcisista? Também está na moda. Aqui na sala de conversa, da segunda-feira, o que tem gente que me diz que a mãe é narcisista é impressionante. É sempre a mãe, gente. Tudo a culpa é da mãe. Não tem gente, não tem perdão. Pai é sempre perdoado, mas mãe sempre leva. Mas no transtorno narcisista, uma das características interessantes do transtorno narcisista é que ele machuca o outro e a vítima, quando vem falar você fez isso, isso e isso, ele desqualifica tudo. Não consegue assumir que é responsável por aquela ação. Não foi isso, você entendeu tudo errado, não foi isso, não foi dessa maneira, não é assim. Não consegue, realmente, foi mal, me desculpa aí. Não pede desculpa nunca, porque não reconhece tendo feito aquela ação. Porque do ponto de vista do narcisista, aquilo não foi nada demais mesmo, porque tem uma insensibilidade ali. No transtorno narcisista, a gênese é que no narcisista, por isso que ele vai para esse lugar narcísico, né? Ele é profundamente carente, mas é de uma carência patológica. Então, ele busca ser amado desesperadamente. Só que ele não consegue fazer isso. Opa, tudo bem, Ivan? Não consegue fazer isso de uma maneira saudável. Então, ele manipula para conseguir esse afeto. Ele diminui o outro para conseguir ser valorizado. E necessário. Né? Então, é um transtorno de graves consequências para quem convive. Quem convive que não sabe que está convivendo com o narcisista fica completamente confuso. Quando você identifica que aquilo não é com você, é o outro que é transtornado, aí a cura começa. Começa a ganhar um pouco de equilíbrio. É muito sério, o transtorno narcísico é muito sério mesmo. É a pessoa excessivamente preocupada com o olhar do outro. Excessivamente. Está o tempo todo escravo do olhar do outro.
Então, ele tem um comportamento fake. Você não está lidando com uma pessoa real, você tá lidando com uma representação. Se você tirar a representação, não sobra nada. Só tem a representação. Você está convivendo com uma representação. Por isso que é tão sério, é um transtorno sério. Ele acredita ser aquilo. Com certeza. Qualquer coisa, qualquer crítica, não suporta nenhuma crítica, e qualquer coisa que você afirme sobre o comportamento dele que não seja adequado, ele é inteligente o suficiente para achar que você é o culpado. Ele consegue, às vezes, até distorcer. Porque ele é narcísico, ele tem que ser excelente, ele é ótimo, lindo, não tem nada errado comigo, você que tem a mente torta. Entendeu? Você é louca. Então ele não mede palavra, você é louca, você é favelado, mentirosa. Você é desgraçado, mentirosa, denuncio você na polícia, te boto na justiça, cria um transtorno na sua vida. Te acuso de coisas que você nunca fez. Você fica assim, caraca, eu falei outro dia aqui, eu tava na cena Romeu e Julieta, entrei no filme Duro de Matar, do nada. É isso. Você convive com o narcisista, é isso. Você dorme com o inimigo, São sedutores, manipuladores. E conseguem cargos de liderança, o que é grave. Eles adoram cargos de liderança porque são cargos que são admirados. E nunca vou ser Agora, pesado. narcisismo todos nós temos, tá bom? Todo mundo tem um cadinho. Quem está no transtorno, que tem esse pedacinho transtornado, que contamina e contagia todo o seu espaço vital e relacional. É isso. Só isso, né? Crueldade. Ai, meu pai, vamos sofrendo. Vocês querem voltar pro... Ansiedade. Com imensa capacidade. Olha só o que ela vai dizer. Imensa capacidade de dissimular. Exatamente. Dissimula todos os sentimentos. Pode manter-se e conduzir-se de maneira afável quanto gentil, assumindo uma personificação saudável, para logo expressar-se na sua realidade cruel, quando maltrata e predispõe-se a dizimar aquele contra quem volta o temperamento doentio. A ausência de amor real, especialmente procedente da genitora, e a mãe. Produz desvios emocionais em face do cérebro padecer a escassez de progesterona, serotonina, que lhe alteram a formação saudável, desarmonizando-lhe as sinapses. Por isso que precisa de medicamento, para poder harmonizar esses neurotransmissores. Vocês sabem que os nossos nervos, os nossos neurônios, eles não se tocam. Para um neurônio comunicar para o outro neurônio a informação, precisa de um ambiente químico para isso. Esse ambiente químico, que a gente chama de neurotransmissores, que são esses, dopamina, serotonina, todos esses componentes químicos. Quando você tem isso em déficit, não tem nas quantidades ideais, essa comunicação do neurônio 1 com o neurônio 2 é deficitária. É o que acontece no déficit de atenção e todos os outros. Então, a medicação vem corrigir esse ambiente químico para que a comunicação entre os neurônios possa se dar. Agora, gente, tá bom, o neurônio pode estar se comunicando bem, legal, não sei o quê, mas e a sua alma? Então, lá no cérebro, eu posso tomar medicamento e pode melhorar essa condição química. Então, eu melhoro dos quadros depressivos, eu melhoro os níveis de atenção, eu melhoro o ânimo e tal, mas isso não muda meu modo de ser. O meu egoísmo, o meu orgulho, não muda isso. Isso aí você vai ter que fazer. Por isso você precisa de psicoterapia, para poder lhe ajudar a transformar seu modo de ser. Agora, tem alguns quadros que nunca vão buscar terapia. Transtorno de personalidade não busca terapia. Transtorno narcísico não busca psicoterapia. Acha todo mundo burro, nada a ver, tudo pequeno. Essa médica é uma porcaria. Não toma os remédios direito, não consegue fazer os tratamentos direito. Quem tem transtorno de humor muda de psiquiatra igual muda de roupa. Nunca para num tratamento, é claro. Ele não para em nada, que dirá em tratamento. Não para em emprego, não para em relacionamento, não vai parar em tratamento. Então... Transtorno de quê que você falou? Do transtorno de humor, você troca de tratamento, sim. Melhora, para. Eu já... Quantos pacientes me procuraram assim? Você é a 10ª terapeuta que eu tenho. Eu falei, não quero não. Você vai dessa. Eu vou ser a 10ª, vai ter o 11º, né? Passa a bola.
Só você pode me salvar. Só você é um problema. Já falei pra você, só você, corre do só você. Que é isso, assim, são pessoas que trocam de tratamento igual troca de camiseta, é isso. Porque ficar num tratamento tem que ter Coragem. Tem que ter coragem. Você visitar suas sombras, ter a coragem de olhar, porque a gente, em primeiro lugar, a gente quer agradar o terapeuta, a gente quer ser bonito pra ele, porque a gente entende que tendo bom comportamento a gente vai receber afeto, né? Por isso que terapia tem que ser paga, tá entendendo? E bem pago. Por que tem que ser paga a terapia? Porque senão isso aqui fica confuso. Não é uma relação de afeto. Muitas pessoas me perguntavam assim, mas você é minha amiga, né? Eu falei, não sou sua amiga. Mas e se eu fizer aniversário, você vai? Também não. Mas você pode atender minha filha? Também não. Por quê? O que é que o cliente está querendo? Está querendo aumentar essa área do afeto seduzidamente. Envolver para que eu possa amá-lo. Porque ele ainda está achando. E ele busca no terapeuta afetos maternos, afetos paternos. E não é isso que cura a gente. O que cura a gente é justamente experienciar outro tipo de afeto. Que possa me olhar de um outro lugar que não tenha julgamento, que não tenha manipulação, que não tenha sedução, mas que haja coragem de mostrar o que precisa ser visto. É só assim que a gente vai sair dessa roubada, gente. Não tem jeito. Enquanto a gente não estabelecer algum nível de cuidado consigo mesmo, com a coragem de olhar os lugares sombrios, nós seremos escravos das nossas sombras, porque elas não desaparecem porque a gente não está olhando. É justamente quando a gente não olha que elas são mais potentes ainda e determinam as nossas relações, os nossos comportamentos na repetição. Se você não faz terapia, você não sai da repetição não, gente. Não sai não. Só com boa vontade não sai não. A Joana, esse livro inteiro, ela recomenda a psicoterapia. Todos os capítulos ela manda para psicoterapia. Todos. Medo, raiva, ansiedade, tudo psicoterapia. Toma passe, beleza. Estuda, ótimo. Vai estudar mediunidade, excelente. Mas sem terapia você não vai sair. Porque a gente passa bom tempo reforçando o bom comportamento. Olha como é que eu sou legal. Olha como é que eu sou legal. Olha como é que eu sou bacana. E a gente diz, inclusive, para si mesmo que a gente é mais gente boa. Eu sou gente boa, cara. Errado é o outro, né? É a terapeuta. Errado é o outro. Eu só quero olhar o lado bom. Então, com imensa capacidade de dissimular os sentimentos, pode manter-se e conduzir-se de maneira afável quanto gentil, assumindo uma personificação saudável para logo expressar-se na sua realidade cruel, quando maltrata e predispõe, é que eu voltei, né? A dizimar aquele contra quem volta o treinamento doentio. Então, o que confunde quem se relaciona com transtorno de personalidade? Vocês viram que ela mostrou que modula o comportamento? Tem o comportamento cruel, depois tem o comportamento gentil. Depois tem o comportamento cruel, depois tem o comportamento gentil. Então, quem convive fica achando assim, não, esse comportamento esquisito aqui, é passageiro, ele é legal, olha como é que ele é legal. Aí quando você abaixa as defesas, pronto, aí vem o comportamento cruel. Aí você, vou me separar, vou me embora, não sei o que lá. Aí ele, te compra, dá isso, vai dando. Aí você, me ama. Aí fica desarmado. Então, o prazer de quem está com transtorno da personalidade é justamente ver você submetido. Então, no dia te bate, te machuca, te desqualifica diante dos seus filhos. No outro dia, você é maravilhosa, chega com flores, elogio, lava a louça, arruma a casa, apresenta as contas pagas. Vamos viajar no final do ano, vamos para a Disney. Aí você vê, a viagem é um transtorno. É um insuportável. Uma vez eu estava conversando com uma moça que vivia uma relação doida dessa. Esse casal tinha uma filha. E ela dizendo assim, eu fico sempre na dúvida se eu engravido de novo ou não. Eu quase não... Olha a confusão mental. Entende? A confusão, porque promete isso tudo. E faz, e dá. Mas depois você só está comigo por interesse. Olha lá quem você é. Eu, quem não te conhece, que te compra. Eu sei quem você é. Olha aqui, ó. Aí você fica... mas poxa, mas me deu porque quis. Aí começa a ficar confusa. Mas fui eu que pedi? Mas por que eu apanhei? Por que não sei o que? Começa a ficar confusa. Essa debilidade que vai dando, que enfraquece, é o que sustenta a relação enlouquecida. Né?
Nossa, gente, isso é mais comum que vocês possam imaginar. Vai na delegacia da mulher. Ela, num dia, ela acusa, no outro dia ela retira a queixa. Por que retira? Porque é bem tratada de repentemente. Se ela tá na carência, ela vai dizer, eu quero a migalha. Por quê? Mulheres ou homens, não é difícil homem viver uma relação assim, mas mulheres que tiveram experiências do lar de migalhas afetivas vão procurar relacionamento de migalha também. Então, a gente sai, gente, é tão bom de saber disso. Nós saímos dos nossos lares de origem carenciados, sim. E se a gente não trata essas carências, nós vamos por sintonia e encontrar o que casa com essas carências. Então você tem que refazer essas escolhas, melhorar essas escolhas, curar essas escolhas, porque a gente perpetua essa doença nos filhos. Aí os filhos vão escolher relações tudo fora do eixo. Então é assim, ó, o pai é alcoolista, meu marido é alcoolista, o filho também é. Qual é a estranheza? Qual é a estranheza? Todo mundo bebe, é natural. Encher o carrinho de cerveja das compras do mês é natural. Tem não sei quantas garrafas de vodka, tem não sei quantas garrafas de vinho. É moda ter uma adega de vinho em casa. Gente, isso não é saudável não, gente. Não é não. Nós não sabemos o que geneticamente a gente tem de possibilidade de alcoolismo cerebral que a gente tem. Porque o alcoolismo tem gênese cerebral. Tem déficit. E é natural isso. Quando diz que é só difícil. E quando diz que é só, não, eu só bebo só no final de semana. Isso é alcoolismo também. Você bebe sexta, sábado e domingo. Fica chapado o domingo inteiro. Isso não é saúde não, gente. Não é saúde não. Se o que reúne a sua família é o álcool, você precisa rever isso. É o álcool que junta vocês, não é o amor, não? É aquele dedinho pra dormir. O dedinho pra dormir. Eu tomo uísque pra dormir. Eu não vou tomar remédio não, mas eu tomo o meu dedinho pra dormir. Também dou uma fumada pra dormir. Então, são coisas que a gente naturaliza, mas a gente naturaliza porque a gente sabe que tá esquisito. Vinhozinho, que é A gente sabe que a gente minimiza coisas, né? Assim, não é só um Como as pessoas falam. né? Mas a gente está em busca, a gente não está em busca de uma vida saudável. A busca de uma vida saudável não é simples, não. Não é simples, não. A busca de uma vida saudável é difícil. Você está com frio? Não, eu já me coisei a virar. O Cadu fez o carrinho direto aqui. Deixa eu ver se eu consigo subir um pouquinho. Bom, botei para 23. Seguindo aí. Eis porque, normalmente, o criminoso rude e cruel é fruto de uma convivência infeliz. Nossa, com a mãe desnaturada. Tiro desnaturada. Que não teve condições de amar. Melhorou. Não teve condições de atender o filho, aplicando-lhe sovas contínuas. Ih, comum que só isso, né? Agredindo com expressões danosas, expressões verbais, né? Desenvolvendo nele a capacidade de odiá-la, que se reflete na sociedade, que ao enfermo emocional também parece culpada pelos sofrimentos experimentados. Toda vez quando agride ou fere, mata ou estupra, no seu inconsciente está fazendo a sua mãe e ao pai detestados que pretende destruir. sempre. Porque às vezes tem a mãe. Não sei se é sempre, ela está dando possibilidade. De alguma forma, esta é a história de criminosos seriais. De alguma forma, né? Então, né? De bandidos profissionais remunerados para o crime, que apresentam altíssimo índice de crueldade, sem que se deem conta do estado em que se encontram. Os torturadores. Entram na escola, matam as crianças todas. Não é isso que a gente vê? Ela não está falando coisas fora do eixo, não. Isso tudo que ela está contando é o que a gente vê no jornal todo dia. As punições legais que lhes são aplicadas, infelizmente, nada conseguem no que diz respeito à sua modificação emocional. Mais correto seriam as tentativas de tratamento psiquiátrico para torná-los úteis no cerceamento à liberdade, pelo menos a si mesmos, e mais remotamente à sociedade, ao qual não se sentem vinculados. Em pessoas de comportamento normal, porém, sem resistências emocionais nem espirituais, a ingestão do ódio em face de preconceitos e injustiças que lhes são impostos
pode desenvolver a crueldade sobrecarregada com o peso da culpa e da autocompaixão que lhes torna um fardo ainda mais afligente. Na amargura que as domina, surgem crises de arrependimento e muitas vezes formulam um propósito de renovação, que se podem fixar quando encontram apoio, afetividade e compreensão fraternal. A crueldade é um morbo terrível que ainda assola muitas emoções. Como é que vocês estão se sentindo? É o quê? Não vai embora não. Não vai embora não. Então, o pior é que a gente começa a se identificar. Meu Deus! Ai. Mas ainda bem que é só um pouquinho. Não, é só um pouquinho. Tá, perdoar. Solução para isso? Reencarnação. Muitas reencarnações. Muitas reencarnações. Para poder dissolver tanto ódio, tanta dor, tanta mágoa. Então, as pessoas cruéis são pessoas adoecidas emocionalmente. Adoecidas do amor. Totalmente desvairadas, totalmente desequilibradas nas histórias de amor, com seus pais, que hoje são seus pais, mas na encarnação anterior foram seus adversos. Então, tem muita história para curar, né? Então, a gente precisa ter um olhar de compaixão, não um olhar de ingenuidade e de desproteção, mas de compaixão para quem tem esses adoecimentos psíquicos, porque são pessoas que estão em trabalho de corrigir tudo isso. Cada um num grau. Tem uns que já estão num grau maior. Então, vou parar aqui para poder falar para vocês uma coisa importante que na doutrina espírita a gente aprende, é sobre os arrastamentos das más paixões. Vocês já conhecem isso, né? Nós estamos num trabalho de resistir às nossas más paixões. Então, os espíritos dizem para nós que há virtude no nosso coração toda vez que a gente consegue resistir o leite condensado, o pudim que está na geladeira, porque você tem diabetes. Tá certo? Toda vez que a gente consegue resistir à impulsividade da fala, quando a gente consegue resistir a não gritar, não agredir, cada vez que a gente consegue resistir a alguma paixão, ou seja, aquilo que te domina, aquilo que é forte, você está conquistando virtude para o seu coração. Então veja, no nosso nível evolutivo, a virtude ainda não é constante. Ou seja, se você é generoso, você já entendeu que você não é generoso sempre. Vai ter dia que você não vai conseguir ser generoso. Tem dia que você é generoso, obessa, tem dia que você é um egoísta que só, inacreditavelmente egoísta. O que quer dizer isso? Como você ainda não tem constância moral, onde é que você está? Tem dia que você vai resistir ao egoísmo, tem dias que você não vai conseguir resistir. Então, se você conseguir resistir ao egoísmo, você está agindo generosamente. É que, na verdade, a generosidade não faz parte já do seu ser. Ainda não. Ainda não. Aí você está fazendo um exercício. Quando você está fazendo, você está generoso. Mas daqui a pouco você pode não estar. Isso, mas você já tem o registro da generosidade. Como você já tem o registro daquilo ter sido bom e você ter sentido bem-estar, a chance de você repetir é grande, só não é garantida. Né? Por isso que acontece o que ele contou pra gente. Com algumas pessoas eu já consigo ser super gentil e com outras eu sou um cão. É uma conquista diária. Uma conquista diária. Né? Então, no nosso nível evolutivo, a nossa virtude é resistir às más paixões. É igual o A. Por hoje eu consegui não gritar. Por hoje eu consegui não agredir. Por hoje eu consegui não maltratar. Por hoje. E ok, que bom, você daqui a um pouco, tanto hoje. Você já está há 10 anos sendo generoso. Né? É o nosso patrimônio espiritual para a gente habitar mundos melhores. Todo mundo quer pegar o trem para o mundo de regeneração, não é? Então, a barca que está passando não é assim, leva só os de bom comportamento, né? Porque aqueles que têm comportamento difícil precisam da gente também, né? Então, a barca vai quando todo mundo estiver ok. Enquanto a gente tiver corações nossos queridos ainda dormitando no mal, o nosso coração não descansa. Né? Então, a gente tem compromissos sociais e coletivos também. Então, é um compromisso de elevação moral,
tanto quanto de elevação coletiva. Né? Nós estamos numa rede, isso, que se comunica o tempo todo. Então, para isso, para a gente poder sair daqui melhor, vocês ficaram pensando o assunto da crueldade, né? Nós vamos fechar o vídeo agora para fechar.